Agora nós vamos colocar o último áudio. Verdade? E às vezes a irmãzinha vai perceber alguma coisa. Tem irmãzinha que é assim, a primeira dificuldade liga para a mãe. Mas Deus, mãe, a mãe ele foi grosso comigo hoje, bravo. Não está certo isso. A mãe, existe a mãe sábia, a mãe que não é sábia. Entenda, pais que estão aqui. Não, o irmão que está atendendo não está dizendo isso aqui. Deus não me mostrou. Eu só estou dizendo que existem pessoas que são sábias e os que não são. A mãe que não é sábia vira para ela e fala: filho, eu já imaginava. Vem para cá, sua cama está aqui, seu quarto está aqui, seu guarda-roupa está aqui, seu edredom está aqui. Tá. Então, a mãe que não é sábia, ela vai falar com a filha. A filha pede socorro para a mãe. Mãe, olha, o meu marido está me distratando. Esse distratar, ele vai desde uma palavra ríspida até um espancamento, tá? É distratar. O ancião, ele fala assim, o que ele coloca na narrativa? Que a mãe que não é sábia, ela vai falar com a filha assim: filha, o teu lugar está aqui, a cama, o edredom, tá tudo aqui. Essa mãe não é sábia. Vamos verificar a outra mãe. Tudo aqui, tá certo ou errado isso? Tá certo ou errado? Ele coloca a mocidade para responder, porque isso é programação neurolinguística, é PNL. Ele está ensinando e está fazendo com que a mocidade responda para ele que isso é errado, que essa mãe é uma mãe louca. Eu queria ver a filha dele, não sei se ele tem filha ou não, mas eu queria ver esse irmão com a sua filha sendo espancada por um cara que tirou ela de dentro da casa dele, prometendo cuidar, zelar por ela, ligando para a mulher dele, pedindo para ela ajuda. E se a mulher dele tomar essa decisão de proteger a filha, se ele vai chamar a própria esposa de louca. Isso. Ele vai chamar, sabe por quê? Porque dentro da congregação, os homens, eles colocam o ministério acima da própria família. E eu provo para vocês por A mais B isso aqui. Porque eu conheço inúmeras pessoas que deixavam o final de semana inteiro de estar com a família, trabalhavam uma semana inteira. Iam trabalhar cedo, chegava ali praticamente na hora do culto, só tomava um banho correndo, já ia para a igreja. Quando chegava da igreja era tempo de jantar, comer alguma coisa e dormir para no outro dia estar cedo novamente no emprego. E quando chegava no sábado e no domingo, que era para estar com a família, dar atenção para a família, ele ia para a igreja trabalhar na construção, na manutenção, e passava o sábado e o domingo o dia todinho dentro da igreja. Só saía de lá às 5h30, 6h, o tempo de ir em casa, tomar um banho e voltar para o culto. Eu conheço inúmeros desses. Inúmeros. E eu tenho certeza que você também conhece alguém assim. Mas ele coloca aí. Ele coloca aí que a mulher sábia. Quer dizer, quem é ele para dizer quem é sábio e quem é louco? Dentro da Bíblia está escrito que nós não devemos chamar o nosso irmão de louco. Mas ele chama que a mulher que pega e vai em pró de proteger a sua filha. Porque pensa só, pessoal, eu criei meu filho, eu cuidei do meu filho, eu amparei meu filho quando ele precisou, me desdobrei para dar uma boa educação para ele, dei do bom e do melhor para ele. E aí vem alguém e fala assim: não, eu estou gostando do seu filho, quero casar com ele, vou cuidar dele, vou ser a melhor esposa para ele, e casa com ele. No outro dia, depois passa-se um tempo, o meu filho vem na minha casa triste, abatido. O que foi? O que aconteceu? A minha esposa não faz comida para mim comer. Pessoal, qual é a mãe que não vai sair em prol do seu filho? Porque a mãe se desdobrou a vida inteira para dar o melhor para o seu filho, para vir alguém lá e destratar o seu filho? Não ter amor, não cuidar do teu filho, sendo que te prometeu que faria isso? Pessoal, qual vai ser a mãe que não vai sair em defesa do seu filho? Só se ela for realmente louca. Só se ela for realmente uma pessoa com depressão, que esteja ali dentro do uso de diazepam, para não ter nenhuma reação
e falar para a filha que o problema é dela, que ela que se vire, que ela que se cuide, ela que resolva o seu problema. Pessoal, pelo amor de Deus, quem tem o direito de intervir no sentimento de uma mãe para com o filho? Ninguém. Sabe por quê? Porque é uma ligação que só quem é mãe sabe que tem com o filho. Porque você pode existir ex-maridos, você pode casar 10 vezes, mas o teu filho, bom ou ruim, ele ainda vai ser teu filho pro resto da vida. Verdade. Vamos lá. Vou ensinar novamente aqui. Vamos botar agora a servinha aqui, o irmão, às vezes, né? Só quando chegou em casa e ela disse, paz Deus, amém. Ela queria amém, mas assim, ela viu que mudou, em vez de orar, liga pra mãe. Paz Deus, mãe. A mãe não era a mesma coisa que eu estava pensando. Ele foi grosso comigo. A mãe fala assim, eu também passei na mesma guerra, a mesma prova e venci na oração. Desliga o telefone e a moça vai ter que viver aquele momento. Quem casa quer casa, a Bíblia ensinou isso. Ele fala que quem casa quer casa nessa questão, né? Se você tem algum problema, é dentro da tua casa que tem que você tem que resolver. Que quem casa quer casa, ele ainda diz que isso está na Bíblia. Pessoal, aonde vocês acharem isso na Bíblia, por favor, mandem para mim, porque a minha Bíblia só pode estar desatualizada. E ó, que é Ferreira de Almeida CCB. Porque não é possível, nunca ouvi dizer que isso está na Bíblia. Pessoal, se você um dia tiver essa atitude de um filho teu te ligar para desabafar com você, te pedir ajuda, e você pegar e falar o que essa mãe, que supostamente ele diz que a mãe sábia faria, de pegar e falar para a filha, eu também passei por isso, e desligar o telefone na cara da filha, vocês me desculpem, para mim vocês nunca foram mães. Agora fica-se a questão, né? A Vani, por exemplo, será que ela nunca demonstrou isso pro ministério, não demonstrou isso pra família? Para alguém da família? Para alguém da família? Mas ela demonstrou, inclusive, ela chegou a falar em uma conversa, ela chegou a falar que o marido era muito ciumento. Na verdade, foi uma irmã que já teve alguns hinos cantados e tocados junto com ela, que deu ali um depoimento dizendo que o marido dela era muito ciumento. Os ciúmes dele era tão grande que ele provocou o distanciamento entre elas duas, sendo que eram duas pessoas que eram muito amigas. Mas ele não gostava daquela aproximação das duas e provocou uma separação entre as duas. Não é verdade? Vamos saber se a nossa irmã Vani não pediu socorro para alguém e alguém foi sábio, como essa mulher aqui que ele descreveu como mulher sábia, teve a mesma atitude que essa mulher. De pegar e falar que você casou, quem casa quer casa, o problema é teu, resolve e desligou o telefone na cara. Quem sabe? Ou talvez a nossa irmã nem pediu ajuda porque já sabia que era esse tipo de tratamento, de resposta, de tratamento que ia receber. Vou perder a liberdade, né? Vou perder a liberdade. Inclusive, pessoal, no canal do Bruno Diedrix, tem agora dessa semana um vídeo com a nossa irmã, Luciana. Ela é a doutora Luciana, ela é psicóloga, ela tem ali o seu consultório onde ela dá tratamento para mulheres, principalmente mulheres que já saíram do sistema religioso, e ela explica isso, que não é normal nós acostumarmos com o sofrimento. A minha avó apanhou do meu avô, a minha mãe apanhou do meu pai, eu também tenho que apanhar do meu marido. Pessoal, não perpetue sofrimento. Isso, Deus não quer isso, porque se Deus quisesse, Deus tinha deixado nós escravos, teria deixado aquele povo escravo lá do faraó até os dias que acabasse a vida deles. Deus não quer você escravo de ninguém. Tá bom? Então, não façam isso. E aqui para finalizar... Sabe, dirige assim, hoje dirige o carro até com o dedo, né? Antes era aquelas coisas difíceis até para puxar. A evolution, né? Chegou, a evolução chegou. Essa geração, nova geração abençoada. Eu chamo vocês de geração abençoada. E o abençoado chegou e encostou o carro. Eu sempre estou no momento certo, na hora certa. Para mim, eu achei errado na hora errada. Mas quando eu cheguei na porta, desce os dois do carro. Aquele carro bonitão, ela já, paz Deus, né? Que nós lá já resume. Eu vi que vocês resumem aqui também, né? A paz de Deus é paz Deus. Já fala rapidinho, né? Então, paz Deus entrou. Ele, paz Deus, segurei o braço dele. Falei, olha que carrão bonito. Olha, Deus preparou para nós. Não tem nenhum S.
Deus Pai preparou para nós, Deus preparou para nós. É umas linguagens que nós precisamos, né, irmão, clamar a Deus. Né? Moço, levanta, agradeço a Deus que Deus constrangeu o meu coração. Deus não constrange ninguém. Agradeço a Deus que Deus preparou um carro para nós. Não, não é carro. Muito me chama a atenção essa pessoa, que eu nem me interesso saber quem que é, mas muito me chama a atenção ele querer ensinar para a mocidade como se deve falar, como se deve pronunciar, sendo que ele é um ignorante, onde ele diz que os carros hoje em dia você dirige até com um dedo, e que carros, agora tem o carro Evolution. Pessoal, Evolution é só um nome dado para a série de um lançamento, não tem nada a ver com o carro, a forma com que ele dirige, se é difícil ou se é fácil. Ele errou a palavra anterior falando edredom, né? Quase que não falou edredom, e aí quer corrigir os outros. Então. Ele quer ser o professor Pasquale. Aí você não sabe se é culto religioso para ensino da palavra. Você não sabe se é ali uma conversa entre amigos, aonde o cara se mete na vida de todo mundo. Mas quem ensinou esse tipo de linguajar para a mocidade foram eles mesmos. Foram os chamados pregadores tocha, né? São os cooperadores anciães tocha. Tem números no irmão do ministério. Esses caras de Hidrolândia, de Cabriúva, esses caras que trouxeram o modernismo e tiraram o poder de até do português dos jovens. Não, pior que não é tirar o poder do português, é tirar o poder de crítica, de pensamento, deixar uma mocidade ancéfala, que não pensa, que somente obedece uma cartilha de um nó cego burro que não sabe nem o que está falando. Me desculpa, pessoal, a gente às vezes tem que ser um pouco grosso, sabe? Para passar a indignação que a gente sente de ouvir certas besteiras como a gente escuta isso aqui. Deus me livre, graças a Deus que eu não estou mais na congregação, que o meu filho não vai passar por essa lavagem cerebral, porque amanhã ou depois ele vai errar, ele vai acertar, mas ele vai errar e vai acertar dentro dos seus próprios critérios, pensamentos e análises. Não vai jogar a culpa no diabo. Nos outros. Não vai jogar a culpa no diabo. Sim, como esse rapaz fez. Isso eu já ensino desde hoje. Desde sempre, eu sempre ensinei pro meu filho: assuma os seus BOs. Você fez besteira? Assuma. Você falou coisa errada? Assuma. Você fez coisa errada? Assuma. Graças a Deus, o meu filho tem 16 anos. É uma criança. Eu digo criança porque para mim vai ser uma eterna criança. É meu filho. Entendeu? Já está de barba, já está barbudo, mas para mim é uma criança ainda. Mas desde sempre, eu sempre ensinei para ele o que é ser homem. Porque esse povo dentro da igreja não aprende a ser homem. Porque ele fala aí coisas porque a moça foi procurar a mãe. É óbvio. A gente sempre tem a tendência de procurar alguém mais velho, alguém mais experiente. Qual a pessoa mais experiente, mais próxima de nós? A nossa mãe. Então, é errado, você casou, teve algum problema, você desabafar com a sua mãe, buscar na sua mãe um conselho, isso é errado? Eles dividem a família, eles não ajuntam a família, sim, eles dividem. Eles colocam simplesmente uma malícia em você. Eles colocam uma divisão. Não. Você nasceu da tua mãe e você não pode buscar um conselho da tua mãe. E o pior, da forma que ele colocou essa pregação sobre a questão da mãe sábia, da mãe não sábia, imagine se ele soubesse que um dia eu liguei para minha mãe depois que eu casei e pedi alguma ajuda para minha mãe, e dependendo da situação, a minha mãe deu uma determinada opinião, e ele falar que a minha mãe não é uma mulher sábia. Quem é ele para dizer isso? Minha mãe tem 70 anos de idade. Como é que ele vai dizer que minha mãe não é sábia? Que minha mãe não sabe o que fala para mim? Como assim? Pessoal, pelo amor de Deus, a gente deveria ir na igreja buscar orientação espiritual. Orientação espiritual é te ensinar a ter fé,
é te ensinar a orar nos momentos difíceis, é ensinar você a confiar em Deus, ser positivo, amar as pessoas, amar os outros como se a si mesmo, se aproximar principalmente dessa segregação que é feita, onde uma igreja é melhor do que a outra. A igreja deveria orientar a se ajuntar, entendeu? Ir fazer visita para quem está debaixo de uma ponte, para quem está encarcerado. Melhorar as pessoas, não dividir, desunir as pessoas. Que evangelho que é esse? Na verdade, eu acho que isso deveria partir de você. Pessoal, esse negócio de fazer caridade, ou você tem ou você não tem. Ou você aprendeu a ser uma pessoa boa para o teu próximo, ou você não aprende com religião, tá bom? Então, eu acredito o seguinte, que você vai para a igreja aprender o que você precisa fazer para se aproximar de Deus, para você fazer o que você pode fazer de melhor para Deus, a melhor forma de louvar a Deus. Essas questões pessoais de como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, se a filha pede ajuda para a mãe, qual o conselho que a mãe dá. Isso, gente, é relações interpessoais, não tem nada a ver com o espiritual. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Hoje em dia, tudo vou buscar a palavra. Será que tem tanto respeito por Deus assim? Não tem. É porque quer buscar a palavra? Porque se amanhã ou depois fazer alguma coisa e não der certo, tem aonde jogar a culpa. Com certeza. Isso é a verdade. Então, agora, esse trecho que eu estava colocando aqui, ele conta que ele chegou até um carro onde tinha um moço, e o moço começou a falar algumas palavras erradas. Deus preparou esse carro para nós. Enfim, e aí ele vai perguntar sobre a moça que está dentro do carro, porque esse moço ele está junto com a moça. Então esse ancião, ele foi tratar de uma questão particular. O moço estava dentro do carro junto com a moça, que segundo a doutrina da congregação não pode, você não tem liberdade pessoal. Vamos lá. Aí Deus preparou para nós, então me dá a chave, se é seu é meu também é nosso, né? Está lá na terceira pessoa do verbo, então também quero usar. Mas pois bem, filho, essa moça aí, Deus preparou para nós. Falei, não, preparou para você. Está namorando com ela? Irmão, é o seguinte, estou buscando a palavra. Falei, que legal. Aí você deu um beijo nela ali agora. É que nós estamos conversando. Falei, conversando ou beijando? Conversando. Falei, quanto tempo você está buscando a palavra? 6 meses buscando, irmão. Falei, 6 meses e Deus não falou até hoje? Irmão, se Deus não falar na primeira, não vai falar na segunda, não vai falar na terceira. Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Vocês recebem esse conselho da parte de Deus, igreja? Recebe ou não recebe? Ou nós vamos viver uma vida ilusória, uma vida de mentira. Aleluia. Comunhão, igreja. Glória ao santo nome de Deus. Não sei se vai pesar, mas Deus está apertando a coisa. É realidade. A vida é realidade. Ele diz vida de mentira. Vamos viver uma vida de mentira. Pessoal, vida de mentira é você conhecer um moço e em um mês você pegar aquele moço, ter conversado 2, 3, 4, 5 vezes com ele, você já ir buscar uma palavra para casar com esse moço, e depois de casado você começar a conhecer quem é ele de verdade, ele começar quem é você, e aí você ir até o ministério e falar, olha, infelizmente está tendo incompatibilidade de gênios. Ele tem uns sonhos diferentes dos meus para a vida. Ele quer um futuro diferente do que eu quero. Então não está dando certo o casamento, vamos se separar. Vai se separar? Não pode. Só pode se for por pecado. Mas eu sou obrigado. Vai ter que viver com ele pro resto da vida. Aí você vai ter que viver pro resto da sua vida um casamento de rótulo, aonde diante do Facebook e do Instagram vão estar lá abraçados, felizes, com um sorrisão no rosto, mas lá por trás das 4 paredes o pau quebra, xingamentos, baixa autoestima, um derrubando a autoestima do outro, e você tem que viver pro resto da sua vida assim. Lá fora o casal margarina, dentro de casa o casal pimenta. Isso sim é uma vida de ilusão. Marcela, mediante esses áudios que eu coloquei aqui para você, todos esses áudios, desde o primeiro ancião aqui de São Paulo até o ancião de BH, referente ao caso da irmã Vani,
Você acha que a congregação está ligada diretamente com o caso da irmã Vani ou indiretamente? Pessoal, eu parto do princípio que responsável pelo final foi aquele que criou o começo. Então, o que acontece? Para mim, a minha opinião, se você concordar comigo, ok. Se você discordar de mim, não venha me xingar. Porque se você vir aqui nos comentários xingar, eu vou expor os seus comentários lá no meu canal para todo mundo ver o quanto os crentes da congregação, que parecem ser santos, ser puros, ser diferentes do mundo, são tão boca suja quanto qualquer prostituta aí por fora na terra, tá bom? Então, tome cuidado, me respeitem, porque eu respeito vocês também. Então, o que acontece? Na minha opinião, a congregação cristã no Brasil, ela é a responsável direta do que aconteceu com a nossa irmã Vani Magalhães. Por quê? Porque se ela não tivesse criado essa doutrina que diz que a mulher apanhando, sofrendo, sendo humilhada, tenha que viver com aquele homem pro resto da vida, e se ela for buscar os direitos dela e se separar dele, que ela perde a liberdade dentro da igreja, se ela não tivesse criado esse tipo de doutrina, muitas Vanis teriam sido evitadas. Porque, pessoal, vocês estão aí todo mundo perplexo com o que aconteceu com a nossa irmã Vani. Mas esse caso da irmã Vani acontece há muitos e muitos anos. A única questão é que antigamente, quando se acontecia, ninguém ficava sabendo. Sabe por quê? Porque antigamente não se tinha tanta liberdade de imprensa. Casos como esse só vinham à tona se a família permitisse que o jornal, que a reportagem mostrasse. Hoje em dia, ela tem a total liberdade de mostrar o que acontece. Tá bom? Então, vocês nunca iam saber se não fosse através da internet, se não fosse através dos canais, se não fosse através de nós aqui que mostramos a realidade nua e crua para vocês. Então, quem criou esse mal de falar que uma mulher tem que viver com um homem violento, um homem que espanca ela, que bate nela, que faz ela sofrer até a morte, e se ela buscar os direitos dela, ela perde a liberdade para com Deus, foi a congregação. A congregação não foi lá e não tirou a vida da nossa irmã, mas deu na mão desse homem o poder dele fazer isso. Quando colocou ele para ser o cabeça da casa, onde a mulher não tem direito de dar opinião. Se a nossa irmã Vani, se a congregação tivesse uma doutrina diferenciada nessa parte, onde a nossa irmã Vani pudesse chegar no ministério, dizer para o ministério: olha, estou sofrendo com esse homem, ele está usando drogas, ele está judiando de mim e dos meus filhos, e a congregação apoiasse ela: ô irmã, vai buscar seus direitos, se separa dele, porque você tem que resguardar primeiro a sua vida e a dos teus filhos. E pode ir, irmã, fica tranquilo que a sua liberdade você não vai perder, porque nós entendemos que a irmã não está se separando dele porque a irmã está de olho em outro. A irmã está se separando dele por um motivo justo. A nossa irmã não teria chegado nesse desfecho triste que ela chegou. Muitas irmãs aí que sofrem, que sofreram agressões, não teria sofrido 1/3 do que sofreram se a congregação, além de não apoiar que a mulher busque os seus direitos na lei, ainda massacra ela, tirando dela o direito de louvar, de servir a Deus com liberdade dentro da igreja. Então, pessoal, para mim, a congregação é a responsável direta do caso Vani Magalhães. Verdade. Tá bom? Bom, então esse vídeo aqui é para dar essa resposta, segundo o nosso entender. Nós sabemos que dentro da congregação existem pessoas maravilhosas. Sim. A grande maioria, infelizmente,
tem uma mente alienada, mas tem uma minoria que são pessoas maravilhosas. Eu conheço líderes religiosos lá dentro também que são muito amorosos, mas a grande maioria, infelizmente, são alienados. Então esse vídeo é em resposta a essas pessoas que atacam os críticos e que acham que os críticos estão para derrubar a congregação. Não, aqui nós não estamos para derrubar ninguém, nós estamos para mostrar luz de conhecimento, de informação e reflexão para as pessoas, ok? E também serve como uma resposta para você que veio aqui no meu vídeo falando que eu era um mentiroso, que, enfim, por conta de uma frase que eu soltei, que eu não volto atrás, que inclusive eu provei mediante a esses áudios, tá ok? Pessoal, inclusive tem pessoas que, por exemplo, que chegaram para mim a me mandarem mensagens, até nas minhas redes sociais particulares, como Facebook, Instagram, me mandar mensagem e dizer que nós éramos um casal de pecadores, que nós teríamos pecado e por isso que hoje nós falamos mal da igreja. Pessoal, a gente fala mal de algo quando a gente não conhece. Quando a gente conhece e a gente traz algo que é negativo, isso se chama conhecimento de causa. O que nós falamos aqui é a verdade sobre o conhecimento de causa que é a CCB. Tá bom? E aí essas pessoas vieram e chamaram nós de pecador. Agora fala, pessoal, se o Michel tivesse pecado, vocês acham que eu teria cara de pau de ainda vir aqui gravar vídeo com ele e me passar, me desculpem o termo, de corna convencida diante da internet, diante do povo? Jamais. E eu tenho certeza que se eu tivesse pecado, ele também não ia ter essa cara de pau de vir gravar vídeo comigo e passar de corno convencido para o povo na internet. Então, pessoal, parem com essas falácias. Ah, você é pecador, Nós não pecamos. Nós decidimos sair da congregação quando nós entendemos as alienações, os erros que tem dentro da congregação. Aquilo feriu a nossa ética e a nossa moral. E nós não concordamos ficar ali dentro. E aí o que nós fazemos? Nós tentamos levar isso para as outras pessoas para que elas também acordem sobre o que é o sistema religioso. Verdade. Agora, se você não quer acordar, o problema é seu. Me desculpa, o problema é seu. Mas saiba que quando você chegar lá diante de Deus, Deus não vai tomar o culpado por inocente e não vai tomar o inocente por culpado. Então, se você está sendo alertado hoje das verdades da CCB, mas você não quer aceitar, não adianta você chegar diante do Pai e dizer que você é inocente, porque você não é. Você está sabendo da verdade, você só não quer aceitar. Eu também um dia não quis aceitar, me doeu muito. Eu gravei um vídeo chorando, porque foi muito difícil para mim aceitar que aquilo que eu passei a minha vida inteira acreditando ser o caminho da verdade era só engano. Mas eu acordei, eu aceitei. E é por isso que eu luto para que outras pessoas também não venham sofrer a decepção que eu sofri. Eu sofri a decepção, mas estou de pé. Será que todos vão ter força para sofrer essa decepção e continuar de pé? Verdade. Compartilhe os nossos vídeos na rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receber todos os novos vídeos e deixa também o seu comentário, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Amém.